Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Avança a vacinação na região e Canoinhas deve retomar vacina por faixa etária na próxima semana. Binômio, cão e tutor dos bombeiros de Canoinhas participa de resgate a criança de 2 anos em meio à mata em Campo Alegre. Licitação estipulada em R$500 mil para a compra de iluminação do estádio Ditão provoca polêmica em Canoinhas. Em semana marcada por graves acidentes, 3 pessoas perdem a vida em rodovias da região. E ainda vamos conversar com um médico que previu 5.000 casos de Covid-19 em Canoinhas. Fique com a gente, o Semana J+, está só começando. A semana foi de boas e más notícias sobre a pandemia. O Planalto Norte passou da marca dos 400 mortos, sendo 105 só aqui em Canoinhas. São Mateus do Sul foram 4 mortes registradas nesta semana. Entre as Barras, 2 mortes. Porto União, mais 2 mortes. E Bela Vista do Todo registrou a 4ª morte desde o início da pandemia. A 2ª somente neste ano. Em Papanduva foram mais 2 mortes. Mafra e Itaiópolis, 1 morte cada. E por causa de um surto de Covid, o Banco do Brasil de Canoinhas fechou para atendimento presencial nesta semana. 6 funcionários estão com Covid. Os clientes devem usar os canais de autoatendimento, ou seja, internet banking e caixas eletrônicos. Agora, a boa notícia é que está acelerando o ritmo de vacinas. Com 1.700 doses recebidas no fim de semana passado, Canoinhas vacinou o público com comorbidades, profissionais da segurança pública, e 1.300 profissionais da educação. Segundo agora, chegou mais 1.500 doses, o que permitirá continuar a vacinação desse público prioritário e também retomar a vacinação por faixa etária. Cerca de 600 dessas doses devem ser destinadas ao público de 55 a 59 anos já na próxima semana. Causou polêmica nesta semana um edital de licitação aberto pela Prefeitura de Canoinhas para a iluminação do estádio Ditão. Um edital para a melhoria da iluminação do estádio Ditão, no valor de quase R$500 mil, levou à aprovação de um requerimento de repúdio na Câmara de Vereadores de Canoinhas. Para o gestor de esportes da Fundação Municipal que administra o estádio, o investimento é imprescindível. Nós hoje temos uma iluminação que foi feita em 2013, sabe? Até pela gestão passada, sabe? E infelizmente ela não atende mais hoje o público que nós temos no estádio. Hoje nós temos uma circulação aqui de pessoas, mais de 1.000 pessoas no mês, e isso passando por uma pandemia. E com a liberação agora da nova portaria, para vocês terem uma ideia, só no campo nós tivemos 9 agendamentos de amistosos, todas equipes de Canoinhas. Isso são mais de 300 pessoas que jogaram, só nesses 15, 16 dias de portaria nova. Então você imagina no ano quantas pessoas nós temos aqui, né? Nas redes sociais o assunto provocou polêmica, com muita gente criticando o gasto. Há ainda suspeita de que a exigência busca beneficiar o time do Nação Esporte Clube, que teve o estádio cedido por lei para representar Canoinhas na Série B do Campeonato Catarinense. A troca da iluminação seria exigência da Federação Catarinense de Futebol. O contrato entre o município e o clube, no entanto, prevê que a manutenção do estádio seria por conta do Nação. É uma coincidência tamanha, porque quando veio essa legislação aqui para ser aprovada, a cessão de uso do estádio nos dias de jogos, para esse time, esse Nação, foi dito que inclusive a manutenção lá ia ser feita pelo time, que o município não teria investimento de nenhum real para que esse time viesse para cá. E eu torço veementemente que eu esteja muito errada, que realmente não precise trocar essa iluminação para que o Nação Esporte Clube possa jogar. Uma das principais melhorias, logicamente, é a fiação, que hoje, se você liga as torres, você não pode usar os chuveiros, se liga os chuveiros, não pode usar as torres. Então vai ser a fiação, a parte das lâmpadas, tudo LED, e também daí eu vou ter as torres, como eu já comentei, individual, né? Então eu posso atender o público muito melhor.
Binômio Cão e Tutor dos Bombeiros de Canoinhas participa de resgate a criança de 2 anos em meio à mata em Campo Alegre. E ainda vamos conversar com um médico que previu 5.000 casos de Covid-19 em Canoinhas. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. O binômio Capitão Clemente Michels e o cão Chewbacca, dos Bombeiros de Canoinhas, participou durante toda a madrugada de quarta-feira de buscas ao menino Kelvin Camargo, de 2 anos e 5 meses, que desapareceu na tarde da terça-feira no bairro Ribeirão do Meio, em Campo Alegre. O menino foi encontrado às 6h30 da manhã de quarta-feira em meio à mata, nos fundos da casa da família. A mãe da criança acreditava em sequestro. O menino foi encontrado deitado na mata com bastante frio. Ele foi medicado e passa bem. Um grave acidente entre um Fiat Uno e um carro do Corpo de Bombeiros de União da Vitória causou uma morte na BR-280 no início da noite de domingo. A colisão frontal aconteceu próximo à ponte do Rio das Casas, no bairro Pintado. No Fiat Uno, de Porto União, um rapaz de 19 anos que estava no banco do carona foi resgatado com vida, porém com suspeita de traumatismo craniano. Já a condutora, também de 19 anos, acabou falecendo no local. Ela foi identificada como Bruna Miguelissa. Ela era servidora da Secretaria de Agricultura e Cultura de Porto União. E, em nota, a prefeitura do município manifestou solidariedade aos familiares e amigos. Essa semana foi marcada por vários acidentes violentos aqui nas rodovias da região. Outros 2 tiveram vítimas fatais. Uma colisão frontal entre um caminhão-furgão com placas de Joinville e um Fiat Siena com placas de Rio Negro, no Paraná, causou a morte do motorista do carro, de 40 anos. Esse acidente aconteceu na BR-280 em Mafra. Na segunda, o motorista de um caminhão-baú Ford Cargo, com placas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, colidiu contra a cabeceira da ponte do Rio da Areia, em Mafra. E o carro ficou parcialmente submerso dentro do rio, às margens da BR-280 em Mafra. O acidente aconteceu perto das 10 da noite e mobilizou 3 equipes do Corpo de Bombeiros. Um verdadeiro arsenal foi encontrado em uma garagem em Canoinhas na segunda-feira. Foram apreendidos 5 espingardas, 3 revólveres, 5 pistolas, 4 carregadores de pistola, uma pistola de pressão modificada para calibre 22, uma espingarda de pressão, um revólver de CO2, além de vários equipamentos para armamentos. Vocês lembram do Jackson Maciel, aquele menino de 9 anos que entrou em coma depois de sofrer um acidente de bicicleta há 2 semanas aqui em Canoinhas? Então, ele acordou do coma no fim de semana passado e se recupera bem. A família fez os agradecimentos a todos que rezaram pelo menino. Logo no começo da pandemia, o médico cardiologista Alexandre Vogt previu que Canoinhas teria pelo menos 5.000 pessoas infectadas pelo coronavírus. Na semana em que essa marca foi ultrapassada, a nossa reportagem conversou com um médico canoinhense. Levando na média dos casos de toda a população da Europa, dos principais países da Europa, que eu fiz essa média mais ou menos ali, né? Foi mais até para alertar a população, para a gente ver que a doença não é uma brincadeira. Infelizmente, a gente atingiu esses números, né?
Eu tinha a impressão de que dentro de um ano dessa pandemia isso iria acabar, né? Como foi o caso do H1N1, onde teve aquele boom inicial em 2008 e depois acabou baixando rápido. Existe até hoje H1N1, mas em números bem mais limitados aí, né? A proporção de casos era mais ou menos de 10% da população e de de casos graves, né? Em torno de 10% de toda a população acometida, no caso, né? Que seria em torno de 500 casos aí na cidade. Isso também já deve ter passado desses 500 casos graves, né? Graças a Deus, em óbito, espero que passe longe disso daí, mas se for ver em casos graves na cidade, em termos de internamento, deve estar acima de 500, com certeza aí, né? Agora, quando lá em março o senhor fez essa previsão, todo mundo ficou alarmado, comentou, né? Nossa, mas tomara que não chegue nisso e tal. Mas havia uma impressão de que as coisas iam ia acontecer como numa guerra, né? Onde uma bomba explode e morre centenas de pessoas e aquilo ali é uma tragédia, né? Mas não, a Covid é uma tragédia tão grande quanto uma guerra, mas ela é muito lenta o desenvolvimento dela. Quer dizer, as pessoas morrem aos poucos, os casos vão sendo identificados aos poucos. Essa lentidão com que a pandemia age, o senhor acredita que pode ser um fator que encoraja as pessoas a quebrar regras, por exemplo, de isolamento, de distanciamento? Isso é um dos grandes problemas, acho que no Brasil, né? A intenção de alguns governantes em querer fazer o lockdown, por exemplo, que eu acho que seria uma coisa válida num país onde tivesse condições econômicas de serem feitas e culturalmente de ser feito um lockdown aí, né? Boa parte desse número exponencial que a gente está tendo agora é por descuido da população. Óbvio, a gente entende que está todo mundo cansado já, né? A questão de redução de renda de trabalho, as escolas, todo mundo com bastante medo. Ninguém aguenta mais ficar trancado dentro de casa. Tanto que quando a população começou a relaxar um pouco mais, a gente teve esse aumento. A cepa do vírus que a gente estava tendo no passado era uma cepa mais tranquila, realmente, tanto em termos de potencial de agravamento da doença, quanto de disseminar a doença. A cepa atual, que a gente tem, cerca de 80%, 90% dos casos atuais, essa é a cepa, a variante de Manaus, a P1, ela tem um poder de virulência muito aumentado. Praticamente, hoje em dia, não existe pacientes assintomáticos, né? Todo mundo que pega a doença, sintomas leves, acaba tendo. Com uma chance muito grande das pessoas acabarem evoluindo mal, né? Desenvolvendo a pneumonia. Eu atendo praticamente todos os dias casos graves de Covid no consultório ali. Muitos precisam internar, tem a questão da falta de leitos para internar, que é outra questão isso daí. Mas, na minha opinião, tem tanto o fator virulência da atual cepa, quanto o descuido da população, né, em termos da disseminação rápida da doença. A reportagem completa sobre as mais de 100 mortes e 5 mil casos de Covid aqui em Canoinhas, você assistir na íntegra neste domingo aqui na J+. Uma ótima semana, até a próxima!